Olá! Contando com as noções básicas que vimos na aula anterior, chegou a hora de planejar o detalhe da sua apresentação. Por mais simples que seja a sua mensagem, é fundamental reunir e organizar as informações em um só lugar. Do contrário, podemos nos afogar no meio de tanto conteúdo. Então, aí vão algumas dicas para te ajudar. Para adquirir o máximo de informação possível, vale a pena correr atrás de todas as fontes disponíveis. Caso você não seja o responsável direto pela mensagem que será transmitida em sua apresentação, isso significa falar diretamente com os encarregados. Normalmente, uma conversa cara a cara traz uma perspectiva diferente e muito útil para o trabalho. Dessa forma, é possível encontrar abordagens diferentes ou detalhes que normalmente não apareciam na sua consulta de documentos. Essa também é uma boa oportunidade para realizar uma sessão de brainstorm com todos esses envolvidos. Se a apresentação é um esforço coletivo, com esse encontro fica mais fácil definir qual que é o melhor caminho a seguir. Além do contato com os principais interessados da sua apresentação, também é muito importante reunir todos os textos, imagens e os documentos em um só lugar, porque assim vai facilitar o seu acesso. Se a quantidade de informação for muito grande, uma boa técnica é retirar os melhores trechos dos documentos originais e reuni-los em um só resumo. Em geral, fazemos essa reunião de textos e imagens por meio de programas tipo Office, mas hoje em dia também não faltam recursos para armazenar e organizar essas informações. Aplicativos como o Evernote, Google Keep, OneNote ou até o Apple Notes permitem salvar as anotações e essas imagens na nuvem de forma fácil e rápida. Já as ferramentas como o DynasoScan e o ScanBot são perfeitos para transformar a câmera do seu celular em tablet em um scanner e assim possibilita digitalizar os documentos de formas diversas. E parece óbvio, mas não se esqueça do papel e caneta. Com tanta tecnologia, é fácil deixar de lado essa abordagem, mas sempre vale a pena fazer anotações de forma mais convencional. Quando a gente escreve à mão, nós ativamos partes diferentes do cérebro, contribuindo assim para o aparecimento de perspectivas e insights diferentes. Agora, uma dica muito importante: aparecem milhares de novas apresentações todos os dias no mundo. Por isso, é muito difícil ser original. Então, o que fazer? Nesse caso, basta contar consigo mesmo. Afinal, você é uma pessoa única, com uma perspectiva totalmente original. Não tenha medo de colocá-la em sua apresentação. Um exemplo disso é o cartunista Scott Adams, que abandonou um cargo da indústria de telecomunicações para criar a Tira Dilbert, uma crítica muito bem-humorada do mundo corporativo. Vale a pena dar uma pesquisada. Segundo Adams, existem muitos escritores e cartunistas com mais talento que ele. Também não faltam pessoas que conheçam melhor o dia a dia empresarial, mas a combinação dessas duas habilidades poucas pessoas possuem. Ou seja, ele conseguiu unir seus traços que são únicos e criou uma carreira de sucesso. Sua apresentação pode e deve ser assim. Utilizando a sua visão, é possível encontrar formas inusitadas de apresentar o conteúdo. Não tenha medo de experimentar. Muito bem, com todas as informações em mãos, chegou a hora de produzir um briefing, isto é, um documento que resume tudo o que é necessário para criar a apresentação. Um bom briefing deve conter informações sobre os seguintes temas: cliente, mesmo que seja você mesmo; o conteúdo, isto é, as informações disponíveis; o público-alvo, o estilo de design; como será o roteiro, que inclusive vamos discutir na próxima aula; a plataforma que será usada; os fatores práticos, como o hardware disponível; o cronograma de criação e o orçamento, caso necessário. E se falando de briefing, não pule essa etapa. Mesmo que o criador da apresentação seja apenas uma pessoa, é uma boa ideia redigir um briefing, já que ele pode servir de guia para todo o trabalho. Pronto! Depois de tantos cuidados, vamos finalmente estruturar a apresentação. As apresentações podem conter várias partes com funções distintas. Então vamos começar pelo começo. Se a apresentação será feita ao vivo, é interessante adicionar um slide de boas-vindas, talvez. Algo que fique fixo na tela para demonstrar que está tudo pronto para começar. Normalmente, colocamos imagens ou texto que remetam a essa função. As palavras bem-vindos são sempre comuns, além da logomarca da empresa ou da instituição que está realizando a apresentação. Em seguida, temos o slide de abertura, uma tela quase obrigatória para todas as apresentações. Nessa tela, normalmente aparece o nome da apresentação, além de uma identificação do palestrante ou da empresa que ele representa. Entre os slides de abertura e o conteúdo propriamente dito, nós podemos colocar um sumário que mostra os assuntos que serão abordados. Essa etapa garante que o público já conheça o tema e se prepare para receber as informações.
Claro que se a apresentação for curta ou se ela possuir alguma surpresa escondida, nós podemos dispensar o sumário. Para quem possui um conhecimento técnico maior, o sumário também pode ser um menu, que em cada item é um link para um slide específico. Dessa forma, a apresentação pode ser feita de forma customizada e não linear. Dentro da apresentação em si, é possível separar temas distintos em capítulos. Para facilitar o entendimento, eles podem ser intercalados por separadores, que são slides simples contendo apenas um título ou uma imagem, que vai dar uma dica para chamar um novo tema. Assim, o público, ao ver um separador, não fica perdido e tem tempo para respirar. Isso é especialmente útil em apresentações longas ou muito complexas. Para o apresentador, esse slide também serve de dica sobre o que ele vai falar em seguida. Dentro dos slides individuais, também podem existir diversos momentos, com informações aparecendo numa ordem definida. Finalmente, temos um slide de encerramento. Nessa última tela é muito comum aparecer algum tipo de agradecimento ou informação de contato, além da logomarca da empresa ou da sua instituição. Você tem percebido que falamos em slides? Isso porque, normalmente, as apresentações são feitas em PowerPoint ou alguma plataforma com alguma estrutura semelhante. Mesmo assim, esses conceitos se aplicam perfeitamente às diferentes etapas e cortes de vídeos e outras ferramentas que eu já citei aqui. E agora? Você já tem todo o seu conteúdo organizado e conhece a macroestrutura da maioria das apresentações. Então, já podemos planejar os slides individuais e vamos listar os assuntos que serão abordados neles. Como exemplo, imagine uma apresentação institucional de uma empresa. Vamos montar uma apresentação de 10 slides. Podemos começar com boas-vindas. Depois, a abertura. O terceiro slide a gente pode falar sobre a empresa. O quarto, infraestrutura. Logo em seguida, a gente pode falar a equipe. Listar os diferenciais. E podemos separar 2 slides para produtos e serviços. O penúltimo, estudo de caso. E o 10º, o encerramento. Veja como se trata de uma apresentação mais curta, não temos nem sumário, não temos menu e nem nenhum separador. Mas se fosse um material mais longo, aí sim poderíamos colocar. E falando nisso, uma dúvida comum que me perguntam muito: qual que é o tamanho ideal de uma apresentação? Existem muitas fórmulas por aí, mas na nossa experiência não há nenhuma estrutura infalível para todos os casos. Mesmo assim, é possível ter uma noção de tamanho levando em conta 2 elementos: o tempo e a quantidade de conteúdo. Primeiro, o tempo. Quantos minutos você tem para realizar sua apresentação? 10 minutos, meia hora, 1 hora? Isso varia muito de evento para evento. O tempo também importa muito para vídeos, para apresentações online e para aquelas que são enviadas por e-mail. Nesses casos, o público pode ficar entediado com apresentações muito longas. Por isso, é muito importante saber dosar o tamanho, até mesmo quando o público tem tempo ilimitado para te assistir. Outro fato importante é a quantidade de informação. Tem algumas apresentações que são mais objetivas que outras e necessitam de quantidade menor de texto, ou de imagens, ou até de outros recursos. Algumas apresentações também precisam transmitir um número enorme de informações diferentes, o que eu considero mais complicado de realizar. Se levarmos em conta a relação do tempo e do conteúdo, chegamos ao conceito de densidade de informação, ou seja, se temos pouco tempo e pouco conteúdo, temos baixa densidade. Isso significa que não é preciso colocar muito texto e imagens nos slides, e a apresentação assim pode ter um tamanho pequeno. Se temos muito tempo e pouco conteúdo, a densidade é bem baixa, o que rende uma apresentação menor, com slides mais genéricos e que ficam bastante tempo na tela ou na projeção. Se tivermos pouco tempo e muito conteúdo, para que a densidade não seja grande demais, temos que fazer uma apresentação maior, com troca de slides mais frequentemente. Bom, agora que já sabemos organizar as informações e planejar a estrutura da apresentação, nas próximas aulas nós vamos colocar a mão na massa e conhecer as técnicas mais eficientes para fazer o seu conteúdo brilhar. Até mais!